Agora vamos falar sobre comorbidades psiquiátricas no TDAH. Então, como eu falei para vocês, comorbidade, que é aquele outro transtorno mental que ocorre junto com o TDAH, é quase regra. A grande maioria vai ter uma comorbidade. Então, quando a gente faz o diagnóstico de TDAH, sempre tem que procurar a comorbidade. Então, eu vou falar sobre várias possibilidades de comorbidades que a gente vai ter numa criança ou adolescente com TDAH. Então, na criança, principalmente, a gente tem que observar como é que está o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Vocês vão ter, já tiveram no módulo, ainda no módulo anterior, sobre a questão dos macrodesenvolvimento. Então, frequentemente a gente vai ter, nas crianças com TDAH, também atrasos, pequenos atrasos em geral, nos macrodesenvolvimento. Então, é muito comum a criança, às vezes, ter algum atraso no marco de desenvolvimento da coordenação motora, demorou um pouquinho mais para caminhar. Não que toda criança com TDAH tenha isso, mas o TDAH aumenta o risco. Ter um atraso de coordenação motora aumenta o risco para ter o TDAH posteriormente. Outra coisa também, os marcos de desenvolvimento de fala, tanto para falar quanto para entender a fala, também às vezes a gente vai ter crianças com atrasos na questão da aquisição de fala. Não necessariamente autismo, mas a gente vai ter crianças que vão ter um desenvolvimento de fala um pouquinho mais atrasado nas crianças com TDAH. Não todas as crianças com TDAH, estou falando isso, tá? Aumenta a chance de ter o transtorno de fala, da criança ter TDAH também, frequentemente estão associados. Outra coisa muito comum, aí sim é super comum, a questão da enurese e da encoprese. Então é muito comum a criança que é hiperativa, que tem déficit de atenção e hiperatividade, demorar mais para tirar as fraldas. Então o que acontece? É muito comum, assim, a criança ela não quer parar, ela não quer perder a brincadeira, ela não quer parar de fazer nada. O que acontece? Ela retém a urina, retém as fezes e às vezes escapa. Então, em vez de ela ir lá no banheiro, parar e voltar a brincar, ela não quer perder tempo. Então, é super comum, principalmente nas crianças com componente de hiperatividade. Então, a gente vai ver, às vezes, esses escapes diurnos. E outra coisa também muito associada com TDAH é a enurese noturna, que é as crianças que perdem o xixi durante a noite. É muito comum essa associação de TDAH e enurese noturna. Muito comum, a gente tem que estar atento e tratar junto quando essa criança se apresenta no consultório. Entrou no colégio, metade das crianças às vezes vão apresentar problemas de aprendizagem também. Depois vocês vão ver no próximo módulo como é que a gente faz o diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, dos problemas de aprendizagem. Mas são muito comuns as dificuldades específicas de aprendizagem, como dislexia, que é a dificuldade de aprender a ler, dificuldade de escrever, dificuldade na matemática. Isso é muito comum em crianças com TDAH, mas uma coisa importante, às vezes as pessoas ficam, como é que tem TDAH, mas aprende bem? Não necessariamente a gente precisa ter problemas de aprendizagem nas crianças com diagnóstico de TDAH, são coisas distintas, associadas, mas distintas. Tem um monte de criança que tem TDAH e aprende normal. Okay? Então, fiquem atentos a isso aí, não fiquem botando estereótipos que toda criança com TDAH não aprende. Não, de fato não. A deficiência intelectual, já falei para vocês, é muito comum crianças com algum atraso intelectual ter muitos sintomas de TDAH, a gente tem que tratar também, são comorbidades comuns. Eu atendo em ambulatório SUS, aqui em Arroio do Meio, a gente atende boa parte da população aqui do Vale do Taquari, e no nosso banco de dados a gente viu que boa parte das crianças tem principalmente um pequeno atraso que a gente chama de atraso limítrofe de inteligência. São crianças que não têm inteligência nem normal, nem deficiência intelectual, está no meio termo, é boa parte disso. Daqui a pouco até mais de 50% dos casos que a gente atende que tem alguma dificuldade de aprendizado é este diagnóstico. Questão também que a gente vai ver bastante aí, 15% das crianças com TDAH vão ter depressão, isso é super comum. Inclusive, saiu uma pesquisa recente mostrando que a genética da depressão e a genética do TDAH tem muitas características em comum. Então, o que a gente vai ver? Crianças, principalmente as que não fazem o tratamento, vão sofrer mais bullying, vão sofrer mais pressão dos professores, vão sofrer mais pressão dos pais. Então, fiquem atentos, as crianças vão, frente a essas demandas, ficar estressadas e deprimir. Elas vão ver que elas estão num ritmo diferente dos outros coleguinhas e vão deprimir. Por isso a importância de tratar logo para a gente evitar que essas crianças deprimam. Também é super comum a depressão já na infância em crianças com TDAH. E algumas crianças com TDAH, 6%, têm o transtorno morbipolar, que é caracterizado por uma extrema hiperatividade, redução da necessidade de sono, elas precisam dormir muito pouco, são muito inquietas, agressivas, disruptivas, isso é super comum, muito distraídas, então, em geral, são quadros muito exagerados
de TDAH, assim, que a gente vai ver, a gente tem que suspeitar de transtorno humor-bipolar, principalmente se tem na família alguém com esse mesmo diagnóstico de transtorno humor-bipolar. E lembrar que na infância, na adolescência, o transtorno humor-bipolar ele vem com sintomas mistos, é depressão misturado com raiva, misturado com alegria em excesso, então é uma, digamos, uma gororoba de sintomas, a gente tem que ficar atento a isso aí. Aí, disparado, o diagnóstico mais comum em crianças com déficit de atenção e hiperatividade são os transtornos disruptivos, que é o transtorno desafiador de oposição e o transtorno de conduta. Metade das crianças vão ter, principalmente os meninos. Então, na prática clínica, a gente vai ver muito isso aí. E o tratamento vai envolver um pouco mais de complexidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do tratamento. Mas a oposição à conduta, que é a questão daqueles comportamentos indesejados, agressividade, furtos, desordem, são muito comuns em crianças com TDAH. Mas lembra, não é critério diagnóstico para TDAH ser malcriado, ser opositor, não é critério diagnóstico, são diagnósticos comórbidos. Às vezes as pessoas confundem isso aí. Não é, são coisas diferentes. Os critérios de diagnóstico de TDAH são aqueles que eu falei. Opositor, desafiador, depois a gente vai ver. E os dois frequentemente estão juntos. Então a gente vê frequentemente, é opositor ou é TDAH? É muito comum os dois estar juntos. Então a gente tem que saber tratar os dois. Transtornos de ansiedade, então a gente vai ver ansiedade de separação, ansiedade social, a gente vai também ter sintomas de pânico, às vezes a gente vai ver também a questão da ansiedade generalizada, que é aquela preocupação excessiva, sintomas de toque, transtorno obsessivo compulsivo, aquelas manias, ou estresse pós-traumático, alguém que passou por um trauma e fica revivendo aquilo também são comuns, 30% das crianças também têm. A gente vai ver os transtornos de ansiedade, principalmente nas crianças mais desatentas e nas meninas, mais transtorno de ansiedade, que a gente vai ver. O Tourette e os tiques, então a criança que tem um tique com alguma parte do corpo, com movimento, sim, ou piscar o olho, alguma coisa, isso também é comum. E o Tourette a gente vai ter tanto esse tique motor quanto o tique vocal ao longo do desenvolvimento dessa criança. O tique vocal, às vezes, é um pigarro. Isso pode ser um tique vocal. Ou falar uma coisa, falar um palavrão, a coprolalia que a gente vai ter. Então, a gente tem que estar atento. Às vezes, estalo de boca também pode ser dentro do Tourette. Então, é muito comum, 12% das crianças com TDAH também vão ter tiques ou o transtorno de Tourette. Também tem que tratar isso aí. A gente tem que estar atento a isso aí também. O transtorno do espectro autista, como eu falei, também cada vez mais associado. Eu vejo muito isso na prática clínica. Crianças com um pouquinho de sintoma do espectro autista e frequentemente vão ter bastante sintoma de TDAH também. A gente tem que tratar os dois. Lembrar que a associação é muito comum, muito comum. E, principalmente na adolescência e na vida adulta, a questão do uso de drogas. A gente vê, eu atendo também internação psiquiátrica, muito usuário de droga também tinha o déficit de atenção e hiperatividade na infância ou na adolescência. E a gente vai ver depois que tem alguns mitos até envolvendo o uso do tratamento com o uso de drogas, que eu vou responder para vocês. Então a comorbidade chega até 40% das pessoas com TDAH com o uso de drogas também. Essa pesquisa aqui é muito interessante, mostra que quanto mais baixo o coeficiente de inteligência, maior vai ser a chance da gente ter também associação com déficit de atenção e hiperatividade. Então vocês vão ver ali que os problemas comportamentais também eles ocorrem muito mais em crianças com baixo QI. Então, é importante a gente avaliar também QI nas crianças com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade para ver também como é que vai ser o prognóstico dessa criança, o que a gente deve esperar, o que a gente deve adaptar de currículo. É importante a gente incluir na avaliação, a avaliação neuropsicológica, não que ela faça o diagnóstico, mas ela nos ajuda no tratamento.